E aí, cambada? Hoje eu vou fazer o resumo do anime que tá aparecendo aí na tela. Nele, vemos a história de Leones, o rei demônio que reencarna muito tempo depois no corpo de um moleque apelão. Então deixa o like, se inscreve e bora lá pro vídeo. O anime começa mostrando algumas caveiras morrendo e sendo destruídas por uma espécie de árvore controlada por um anjo e por humanos que lutam ao lado dela. Após isso, ouvimos a voz de uma menina falar que o castelo pertencente ao senhor do submundo, Azarael, as montanhas pertencentes ao dragão negro chamado Vieira e a grande cidade subaquática pertencente ao senhor do mar, rivais, já caíram. Além disso, um lobo fala que o senhor Goblin de Zoth e o senhor besta Gazoth foram derrotados há muito tempo e que esta fortaleza é a única que resta. Enquanto isso, a fortaleza começa a ser destruída por um dragão e por uma árvore. Vendo isso, o nosso prota pergunta para a árvore se ele também abandonou sua dignidade e se ajoelhou diante dos deuses, e fala que irá destruí-lo com as chamas de sua escuridão. Entretanto, o lobo fala para o prota não ir, pois ele e a deusa da rebelião não quer que ele caia, o que faz o prota voltar atrás em sua decisão. Após isso, o prota fala que dessa vez aceitará a derrota e começa a se encaminhar para algum lugar, falando que ele é o rei dos mortos-vivos e que em 1000 anos voltará para retomar seu trono. Depois disso, o anime corta e vemos os meninos entrando dentro de uma caveira e falando que sua investigação está em andamento e que chegaram no 7º andar. Ouvindo isso, uma voz fala para a menina sair de lá logo quando encontrar o ninho, pois isso é apenas uma missão de reconhecimento. Então, uma loirinha do lado dela fala que as duas não vão se deixar levar e que a viagem de volta será bastante difícil. Após isso, a de cabelo branco fala que os vazios são o tipo de criatura que constroem seus ninhos no subsolo e que elas não podem permitir que eles se descontrolem. Depois disso, elas encontram umas estátuas e ficam perplexas, se perguntando de quem é o túmulo, já que as estátuas têm a ver com isso. Após andarem um pouco, as mesmas chegam a uma porta gigante e um radar começa a apitar. Ao tentarem abri-la, as mesmas não conseguem e percebem que há alguma coisa escrita em uma língua antiga. Vendo isso, a loirinha pergunta se vai demorar muito e a branquinha responde que sim. Então, a loirinha fala que vai procurar em outro canto e a branquinha fica perplexa, achando que já viu aqueles escritos em algum lugar, e ao tocá-lo, a porta abre. Após entrar, o medidor de magia da branquinha começa a enlouquecer e ela se pergunta se está quebrado. Então, ao olhar o cristal, a branquinha percebe que tem alguém dentro e decide tentar ajudar. Enquanto isso, vemos na memória do prota ele falando com uma tal de Rosélia. A mesma fala que ele permanecerá 1000 anos inconsciente e o mesmo responde que o dever dele é encontrar um recipiente humano para recebê-la. Após isso, voltamos ao futuro com o nosso prota acordando e se perguntando o que está acontecendo. Então, a branquinha começa a gritar, falando que irá libertá-lo, e ao vê-la falar isso, o nosso prota fala que irá mandá-la de Americanas e solta um poderzão que taca ela longe. Ao ir até ela, o prota se impressiona com sua beleza e se pergunta se ela é uma espécie de elfo de alto escalão. Depois disso, a branquinha acorda e fica perplexa ao ver que o prota é uma criança, o que também impressiona ele e o faz perceber que o ritual de reencarnação falhou. Então, a branquinha pergunta se o prota está bem enquanto mexe nele, o que o deixa envergonhado. Após isso, a branquinha começa a asfixiar o prota com seus melões, falando que irá protegê-lo, enquanto mesmo fica achando bom, o que o faz dormir. Safado. Já um pouco depois, o prota aparece comendo e se autocriticando, falando que é ridículo o rei demônio desmaiar de fome e que deve sua vida à branquinha. Então, a mesma pergunta se ele está se sentindo melhor e o mesmo responde que sim, enquanto ela se apresenta como Rosélia Rai Cristália e que é um espadachim do batalhão da espada sagrada. Porém, o prota não entende nada do que ela fala, por ser de outra época, e a mesma pergunta o nome dele. Ouvindo isso, o prota fala que é Leones, enquanto fica pensando que um rei demônio não deveria se rebaixar a dizer seu nome para um humano. Então, a mesma fala que o nome do prota é adorável, o que o impressiona, porque eu mesmo pensava que o nome do rei demônio seria passado de geração em geração como uma lenda. Depois disso, a branquinha pergunta quantos anos nosso prota tem, e ele responde que acha que tem por volta de 10 anos. Ouvindo isso, ela fala que não tem como ele ter chegado aqui sozinho e diz que provavelmente alguém o colocou ali e pergunta se foi um Void.
Perplexo, o Prota pergunta o que é Void, e ela fica surpresa por ele não saber. Enquanto isso, a loirinha aparece andando, quando o medidor de magia dela começa a enlouquecer e a mesma puxa sua Nerf. Voltando ao Prota, a Branquinha explica que os Voids são inimigos da humanidade que surgiram há 64 anos e que eles não sabem certamente de onde eles vieram. Daí veio o nome de Void, que significa nada. Ainda em sua fala, ela explica que vieram investigar alguns Voids, já que eles normalmente aparecem em runas antigas. Após isso, o Prota pergunta a Risélia em que ano do calendário do Deus Santo eles estão, e ela responde que estão no ano 64 do calendário humano unificado. Depois disso, um som de explosão acontece e a loirinha avisa pelo transmissor que um Void colossal foi encontrado. Então, as paredes começam a rachar e a Risélia se joga no Prota para protegê-lo. Depois disso, um Void aparece e a Risélia já começa a tentar detê-lo. Vendo isso, o Prota tenta recitar uma magia, porém tropeça e os dois são salvos pela loirinha. Entretanto, o Void se levanta novamente e ela já ataca-lhe uma chapuletada que, mesmo tendo causado um buraco no peito do Void, não o derrotou. Vendo isso, a loirinha manda o Prota e a Risélia fugirem e diz que ficará para lutar contra o monstro. Enquanto correm, o Prota pensa que tudo deu errado, pois ele reencarnou antes do tempo e diz que continuará com a Risélia, pois ela é a única fonte de informação. No caminho, os dois são surpreendidos por um Void e a Risélia manda o Prota fugir. Então, o Prota começa a recitar uma magia e antes que isso acontecesse, a Risélia empurra ele para protegê-lo e é chapuletada pelo monstro. Vendo isso, o Prota vai até ela e a mesma aparece toda chapuletada, mandando ele fugir. Entretanto, o mesmo segura a mão dela e antes de ir de Americanas, ela pede desculpa para o Prota por não ter conseguido protegê-lo. Puto, o Prota começa a falar sozinho que se apegou pela Risélia e esbagaça os monstros tudinho com sua magia. Depois disso então, o Prota usa sua magia também para reviver a Risélia e diz que provavelmente a mesma ficará zangada quando descobrir a verdade sobre ele. Depois disso, a loirinha começa a chamar a Risélia pelo rádio e o Prota fica impressionado com a tecnologia humana. Então, a Risélia acorda e ao ver o Prota bem, já taca-lhe um abração arpeitado, o que deixa ele feliz. Perplexa, a mesma se pergunta como está viva e o Prota diz que usou um feitiço de cura para curá-la. Entretanto, a mesma mostra não saber sobre magia e pergunta se o que ele está falando é uma espada sagrada. Ouvindo isso, o Prota decide seguir a corrente e pergunta para ela que poder é esse. Então ela responde que espadas sagradas são um poder que surgiu dentro dos humanos para deterem os Voids e que infelizmente ela ainda não teve a sorte de despertar a dela. Após isso, a loirinha chega e pergunta se eles estão bem e se lutaram contra Voids. Logo, a Risélia pergunta para o Prota onde os Voids foram parar e o mesmo responde que fugiram. Depois disso, eles saem da masmorra e a loirinha pergunta se a Risélia descobriu quem é o Prota e ela responde que não, pois o mesmo tem amnésia e foi sequestrado por Voids. Enquanto vão embora, a loirinha se apresenta para o Prota e o mesmo começa a olhar para os melões dela. Vendo isso, ela fala para a Risélia que o nosso Prota tá muito safadinho para a idade dele, o que o faz ficar envergonhado. Porém, a Risélia fala que isso não é verdade e manda o Prota segurar firme. Então, a loirinha fala para o Prota aproveitar enquanto pode segurar a Risélia e já começa a querer liberar a priquita para ele. Entretanto, a Risélia manda ela parar. Após isso, o Prota visualiza a capital humana e a Risélia explica para ele que aquela é a base humana construída como reforço para lutar contra os Voids e que lá estão vários espadachins que usam espada sagrada. E o primeiro episódio acaba com o Prota impressionado. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva. E não esqueça também de comentar qual tipo de anime vocês querem que eu traga no canal. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Falou! Para poder